Boa tarde. O nosso trabalho é sobre a estimativa de emissões atmosféricas de uma indústria frigorífica de suínos. As alunas que compõem este trabalho é Bruna Piasecki, Lara Piluski, Fernanda Colella e Marília Schmitz. Bom, os objetivos do nosso trabalho, primeiramente, era escolher uma fonte de poluição, e neste caso a gente escolheu uma planta frigorífica de suínos, pela razão de o Brasil ser o quarto maior produtor e exportador de carne suína no mundo, e sendo que dessa produção 50% acontece no sul do Brasil. Então, é uma atividade que impacta muito a nossa região e por isso a gente resolveu escolher ela. Ao longo do trabalho, a gente vai descrever os poluentes emitidos por essa fonte, verificar perante as legislações quais são os limites de emissão e as demais especificidades, estimar as emissões de poluentes utilizando os métodos da AP42, que eu vou explicar melhor posteriormente, e descrever os possíveis impactos devido às emissões dos poluentes da fonte em questão, além de apresentar os resultados e as conclusões do nosso trabalho. A fonte emissora escolhida foi um frigorífico de suínos localizado no oeste de Santa Catarina, com capacidade abaixo de 1.064 suínos por dia e capacidade de desossa 600 carcaças por dia. Ou seja, não é uma unidade muito grande. E aqui está o fluxograma dos processos que ocorrem nessa unidade. Eu não vou me adentrar muito sobre o que ocorre no frigorífico, eu só coloquei esse fluxograma para mostrar como em várias etapas da produção existem emissões de material particulado e de compostos orgânicos voláteis. Só que, de acordo com o modelo que a gente vai utilizar, que é a AP42, não existe ainda base de dados para a gente conseguir estimar essas emissões gerais de compostos orgânicos voláteis em todos os processos do frigorífico. A única coisa que a gente consegue estimar as emissões são da caldeira. Porém, o nosso trabalho ele é focado em todo o processo do frigorífico. Só que a estimativa de gases a gente só vai conseguir quantificar na caldeira. E o que é a caldeira? A caldeira é um equipamento térmico que produz vapor d'água em pressões superiores à atmosférica. A caldeira do frigorífico analisada utiliza lenha de eucalipto, consome em média 6 toneladas de lenha por dia e funciona em média 10 horas por dia. E tem potência térmica de 1,5 megawatts por hora. Aqui ao lado tem uma imagem que representa basicamente o funcionamento de uma caldeira. Então, a gente tem a fornalha, que é onde é queimado o eucalipto, e que assim aquece a água, aonde sai o vapor. Esse vapor é utilizado na higienização, principalmente na higienização do frigorífico, como está mostrado aqui no fluxograma. E a partir do forno saem os gases poluentes, que são os que nós vamos conseguir estimar nesse trabalho. Segundo a Agência de Proteção do Meio Ambiente dos Estados Unidos, na seção de indústrias frigoríficas, as emissões esperadas na indústria frigorífica no geral consistem em componentes voláteis, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e matéria particulada. Exemplos de processos e locais que emitem matéria particulada dentro da indústria frigorífica são currais de espera, operações de chamusco e local de armazenamento de ração. Além das possíveis emissões citadas anteriormente, o frigorífico em estudo conta com uma caldeira industrial como fonte de calor, cujo funcionamento consiste na combustão de derivados de madeira para geração de energia. De acordo com a Agência de Proteção do Meio Ambiente dos Estados Unidos, na seção de combustão de resíduos de madeira em caldeiras, a combustão de madeira emite gases de efeito estufa, como dióxido de carbono, metano e óxido de nitrogênio.
O monóxido de carbono também é proveniente da combustão de produtos de madeira. Porém, a quantidade de emissão de monóxido de carbono é insignificante se comparada com a quantidade de dióxido de carbono produzida. É importante notar também que as características das emissões dependem significativamente da precedência e do estado da madeira ao ser queimada. Para a caldeira em questão, a madeira utilizada para a combustão é seca, gerando o dobro de emissões de óxido de nitrogênio, em comparação a caldeiras que utilizam madeira molhada. A queima de madeira é uma grande fonte de material particulado fino. Um estudo feito em Seifen, na Alemanha, mostra que uma considerável fração de matéria particulada fina é material orgânico, tais como BBOA, Biomass Burning Organic Aerosol, HOA, Hydrocarbon-like Organic Aerosol e AOO, Aerosol Orgânico Oxigenado. A formação desse material ocorre quando o material orgânico emitido de fontes de transporte e combustão de madeira evaporam, resultando em vapores orgânicos, que então são recondensados e oxigenados, formando aerosóis orgânicos oxigenados. Ademais, as emissões de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos também estão diretamente relacionadas com a combustão de derivados de madeira. Esse poluente é resultado da pirólise da celulose e lignina. Um estudo feito na Suécia demonstra que 71 a 87% dos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos podem ser originários da combustão residencial de madeira e que 80 a 90% de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos em locais da Dinamarca podem ter a mesma origem. Após identificar os poluentes emitidos pela indústria frigorífica de suínos do estudo em questão, nós pesquisamos quais resoluções se aplicavam para estabelecer os limites de emissão desses poluentes. Como base para esse estudo, nós tomamos a Resolução CONAMA número 382, a Resolução CONAMA número 436 e também a Resolução SEMA número 16, que é referente ao estado do Paraná. Para todas essas resoluções, o anexo que nos interessa neste estudo, ele é o de limites de emissão para poluentes atmosféricos provenientes de processo de geração de calor a partir da combustão externa de derivados da madeira. Esta primeira resolução CONAMA número 382, na verdade, ela não se aplica à indústria, pois esta indústria foi instalada no ano de 2002. Portanto, a Resolução CONAMA 436 é a que se aplica os limites de emissão de poluentes para a indústria frigorífica de suíno. E, como nós podemos observar, todos os poluentes que são estabelecidos os limites, seja material particulado, óxido de nitrogênio ou monóxido de carbono, todos estão relacionados à potência térmica nominal da cadeira. Em seguida, trazemos também os limites de emissão para estes mesmos poluentes que estão estabelecidos na Resolução SEMA número 16 do Paraná. E, observando cada um deles, nós podemos perceber que a Resolução SEMA é muito mais restritiva em relação aos limites de emissão desses poluentes do que a Resolução CONAMA número 432. Ou seja, a lei nacional, ela permite que as indústrias ou poluentes em potencial emitam muito mais poluentes do que essa resolução estadual. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os impactos que esses poluentes podem vir causar na saúde humana, na atmosfera e na biosfera em geral, quando existem altas concentrações deles. O material particulado, ele contém partículas sólidas minúsculas que podem ser inaladas atingindo os pulmões
e entrando na corrente sanguínea. Estudos apontam que a poluição por material particulado, o que inclui aerosóis orgânicos e aerosóis orgânicos secundários, causa morte prematura em pessoas com doenças cardíacas ou pulmonares, ataques cardíacos, aritmia, asma agravada, diminuição da função pulmonar, irritação das vias aéreas, tosse ou dificuldade em respirar. Os valores de concentrações anuais e diárias de PM2,5 não devem ultrapassar 10 microgramas por metro cúbico e 25 microgramas por metro cúbico, respectivamente. Quando ultrapassados esses valores, ocorrem problemas na saúde humana, como foi dito anteriormente. Na atmosfera, as partículas finas PM2,5 causam visibilidade reduzida, além de serem transportadas a longas distâncias pelo vento, ocasionando a mudança do equilíbrio de nutrientes nas águas costeiras e nas grandes bacias hidrográficas, esgotando os nutrientes do solo, danificando florestas, afetando a diversidade dos ecossistemas e contribuindo para os efeitos da chuva ácida. O monóxido de carbono, quando respirado em altas concentrações, reduz a quantidade de oxigênio a ser transportado na corrente sanguínea para órgãos como coração e cérebro. Ao ar livre não é provável que haja altos níveis de monóxido de carbono. No entanto, se houver, pode ser preocupante para as pessoas com alguns tipos de doenças cardíacas. Os óxidos de nitrogênio, quando em concentrações maiores que as estipuladas pela Organização Mundial da Saúde, que é de 40 microgramas por metro cúbico anualmente e 200 microgramas por metro cúbico por hora, podem causar riscos à saúde, como irritar vias aéreas no sistema respiratório humano, e exposições mais longas a concentrações elevadas de óxido de nitrogênio podem contribuir para o desenvolvimento de asma e aumentar a suscetibilidade às infecções respiratórias. Na atmosfera, o óxido de nitrogênio interage com a água, oxigênio e outros produtos químicos para formar chuva ácida, sendo ela prejudicial a ecossistemas sensíveis como lagos e florestas. Além disso, partículas de nitrato tornam o ar nebuloso, diminuindo a visibilidade, afetando parques nacionais. Os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, quando em altos níveis, podem afetar mulheres durante a gravidez com problemas neurológicos e efeitos respiratórios. Através de estudos realizados com animais, os hidrocarbonetos aromáticos podem ser cancerígenos aos seres humanos quando emitidos em grandes quantidades. Os compostos orgânicos voláteis, eles possuem efeitos negativos sobre a saúde humana, como irritação dos olhos, nariz e garganta, dores de cabeça, perda de coordenação e náuseas, danos ao fígado, ao rim e ao sistema nervoso central. Alguns tipos orgânicos podem causar câncer em animais e em humanos. Na atmosfera, os compostos orgânicos voláteis formam os chamados smog. O dióxido de enxofre, com os limites estipulados pela Organização Mundial da Saúde, que são de 20 microgramas por metro cúbico em 24 horas e de 500 microgramas por metro cúbico em 10 minutos. Ultrapassando esses limites, pode haver problemas na saúde dos seres humanos, como alteração na função pulmonar e sistema respiratório de pessoas com asma, agravamento de asma e bronquite crônica, e torna as pessoas mais propensas às infecções do trato respiratório. Na atmosfera, o dióxido de enxofre pode ocasionar a chuva ácida. Para a estimativa de emissões, a gente utilizou o modelo AP42, que foi criado pela Agência de Proteção do Meio Ambiente dos Estados Unidos. Nós acessamos as seções External Combustion Sources para estimar as emissões da caldeira e Food and Agriculture Industries para as emissões do frigorífico. A fórmula que esse modelo utiliza para estimar as emissões é essa aqui, apresentada, onde as emissões é igual à taxa de execução de tal atividade vezes um fator de emissão característico da atividade e vezes
1 menos a porcentagem de eficiência do equipamento de controle de poluição utilizado sobre 100. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de como foi o cálculo para o material particulado da caldeira. A taxa de atividade da caldeira, como foi apresentada antes, é de 6,08 toneladas por dia de lenha consumida. Então, a gente procurou o fator de emissão na P42, que para lenha seca e sem nenhum tipo de controle de poluição do ar, o fator de emissão era 0,4 libras por mmBTU. Para converter para libras por toneladas, a própria P42 forneceu que eu fazia esse fator de emissão vezes 2.000 vezes o higher heating value, que no caso é o calor específico da lenha, 6.000 BTUs por libra. Assim, a gente tem que o fator de emissão da lenha seca, sem nenhum tipo de controle de poluição do ar, é 4,8 libras por tonelada. Então, como não há nenhum tipo de equipamento de controle, ER é igual a zero, dessa forma a gente tem que a emissão é igual a atividade vezes o fator de emissão, que resulta em aproximadamente 13,23 kg por dia de material particulado emitido pela caldeira. Aqui eu tenho a tabela do resultado dos outros poluentes que a gente calculou. No caso, óxido de nitrogênio, 16,22 kg ao dia, de dióxido de enxofre, 0,83 kg ao dia, e de monóxido de carbono, 18,86 kg por dia. Agora, para calcular a concentração do material particulado, para a gente conseguir comparar com a legislação, a gente tem que a taxa de emissão é igual a vazão vezes a concentração. Portanto, a concentração é igual a taxa sobre a vazão. Para o material particulado, a gente tem que a taxa é 3,23 kg ao dia e a vazão é de 75 mil metros cúbicos por dia. Com isso, a gente descobre que a concentração do material particulado é de 176,4 miligramas por metro cúbico de gás emitido na caldeira. Aqui estão, eu fiz o mesmo procedimento para os outros poluentes, e a gente tem as concentrações para o NOx de 216 mg por metro cúbico, para o dióxido de enxofre 11,06 e para o monóxido de carbono 264 mg por metro cúbico. Enfim, com base nos resultados encontrados, nós podemos concluir que a indústria frigorífica de suínos estudada ela está de acordo com a legislação, pois, mesmo comparando com a resolução mais restritiva, que é a SEMA número 16 do Paraná, a indústria encontra em acordo com a legislação, porque o valor de material particulado encontrado foi 176,4 miligramas por metro cúbico, sendo que a norma permite 560. Para o óxido de nitrogênio, é considerado não aplicável nessa potência de 1,5 megawatts, visto que deve ser um valor muito baixo. E em relação ao monóxido de carbono, que é outro poluente que nós temos em norma para poder comparar, também está em acordo, porque nós encontramos 264,8 miligramas por metro cúbico, sendo que o permitido na SEMA é 6.000 miligramas por metro cúbico. Então, portanto, todos os poluentes que nós temos como comparar na norma, a indústria está emitindo de acordo. Além disso, nós gostaríamos de comentar sobre a dificuldade em comparar os resultados encontrados na estimativa com os da legislação, porque nós encontramos muita dificuldade, porque na P42 nós estimamos os valores em taxa, ou seja, quilograma por dia, enquanto a legislação apresenta os limites de emissão de poluentes em concentração, ou seja, em miligrama por metro cúbico.
por serem medidas que não é possível a comparação, nós, depois de muita dificuldade, nós conseguimos comparar, porque na caldeira do estudo em questão tinha um medidor de vazão. Então, com a vazão, a gente conseguiu comparar. Mas, primeiro que não devem ser todos os lugares que tem esse medidor de vazão, portanto, isso torna muito difícil avaliar se aquele empreendimento, ou indústria, ou o que for, ela está emitindo acima ou abaixo do que é permitido. Essa foi a principal dificuldade encontrada, e a gente também teve dificuldade em relação à imprecisão de dados. Era muito difícil saber se as toneladas de lenha usadas eram realmente aquelas. Imprecisão também, quando chegava no resultado, já tinham usado valores um pouco imprecisos nas contas, então a gente não tinha dificuldade em saber se aquele valor realmente era condizente com a realidade. E essas duas foram as principais dificuldades que a gente encontrou na elaboração desse estudo.